dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos caríssimos, queridos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da gramática da língua portuguesa. Estamos já no término da parte de fonologia no tópico relativo à ortografia. Eu já trabalhei com vocês a questão da ortografia, das palavras com X, CH, das palavras com S, Z, das palavras com SS, com C, com cedilha. Comecei a trabalhar com vocês a questão das palavras que são grafadas com a letra J, as palavras que têm a letra J já no seu radical, na sua raiz, na sua palavra de origem, e tem as derivadas, continuam sendo grafadas com a letra J. Temos as palavras de origem estrangeira ou de origem indígena, de origem africana, de origem árabe, que são grafadas com a letra J. Nós trabalhamos, então, essa questão da ortografia com J, que às vezes traz confusão com a questão relacionada à ortografia das palavras com a letra G. Por que essa confusão ela acontece? Pelo mesmo motivo da confusão que ocorre entre a grafia do X e do CH, das palavras com X e das palavras com CH, devido à sonoridade. A questão da sonoridade do G com J, ela realmente se confunde muitas das vezes. E essa confusão na oralidade, a maioria das pessoas carrega esse fato para a escrita, já que ao falar é parecido. E aí? E na hora de escrever, o que nós fazemos? Hoje nós trabalhamos na última aula a questão da ortografia das palavras grafadas com a letra J. Nós trabalharemos hoje alguns casos das palavras grafadas com a letra G. Eu disse para vocês que uma coisa bastante fácil para se lembrar é que as palavras que terminam em ágio, é só lembrar de ágio, a questão financeira, ágio, égio, ígio, ógio, ujo, elas são grafadas com a letra G. É uma maneira fácil de lembrar, é o volume maior, a quantidade maior de palavras que nós temos. Muito cuidado também com o caso de viajar, viagem. O verbo viajar, em toda a sua conjugação e no seu infinitivo, ele é grafado com J. O substantivo viagem, singular ou plural, ele é grafado com a letra G. Então, a questão do verbo é grafado com J e a questão do substantivo grafado com G. Existem essas diferenciações, isto é cobrado, isso aparece nas provas dos concursos para testar principalmente, às vezes, a atenção do candidato. Porque você pode passar os olhos rapidamente em uma palavra onde foi trocado um G por J ou J por G e não perceber o erro, porque você está procurando um erro maior, um erro mais grandioso e às vezes é um erro sutil, um erro bastante simples. Então, falta às vezes não é conhecimento, falta atenção, concentração, observar palavra por palavra e ver a possibilidade de ali existir algo que esteja destoando, que esteja fora do padrão culto da língua. Então, vamos ver agora o emprego da letra G, englobando esses detalhes que eu comentei com vocês e outros detalhes também, algumas regras para facilitar o seu uso e a sua lembrança da grafia correta destas palavras. Vamos lá? Emprega-se o G nos substantivos terminados por agem, igem, ugem. Fica fácil, porque a palavra mais comum de lembrarmos é a questão de ferrugem, que é uma palavra que é muito usada na língua oral e é muito usada na língua escrita. Então, vamos ver os substantivos terminados em agem, igem e ugem. Barragem, vertigem, aragem, ferrugem. Então, olhe bem, são palavras que fazem parte do nosso cotidiano, mas não são tão grafadas quanto pronunciadas na língua oral, na língua falada, certo? Exceções, aí vem a questão da língua portuguesa. Ó, pagem, ó, agem, mas pagem com J. Lambugem, ugem, mas ugem com J. Então, cuidado, nós temos exceções. Atenção, porque as bancas, elas se apegam a essas exceções para treinar a
quantidade de estudo e a capacidade de memorização e bom uso da língua de vocês, candidatos. Certo? Vamos agora à questão 2 do emprego do G. Nas terminações que eu disse para vocês, ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Exemplo, presságio. Vamos voltar lá na questão do SS? Se presságio fosse escrito com um S só, um S entre duas vogais tem som de Z, seria preságio. Então, aqui você já se garante, não era com um S só, era com SS. Ah, professora, mas como é que eu não ficaria em dúvida se é o C cedilha? Nós não temos naquelas regras para facilitar uma regra de uma palavra que seja escrito com cedilha dentro desse tipo de formação, de base de formação de palavra. Mas então vamos voltar ao égio, ágio, égio, ígio, ógio, úgio, presságio, colégio, prestígio, relógio, refúgio. Então, nós temos exemplos com todas essas terminações para que vocês se lembrem que elas todas são escritas com a letra G. Vamos adiante? Grafa-se com E e com I. Vocês devem estar pensando, E e I, que bobagem. Precisa. Ocorre dentro da produção textual uma grande quantidade de erros das conjugações verbais com os verbos terminados normalmente em EAR, IAR ou IR, com E ou com I. Passear, passeio. Então, tudo isso, o passear até que não é um problema, mas outros verbos terminados em EAR, OAR, UI, geram um certo problema, uma certa dúvida do candidato. A maneira como eu vou apresentar para vocês nesse slide vai ser exatamente traçando um paralelo. A terminação do verbo que leva à conjugação deste verbo no infinitivo, se ele é terminado em OAR, o IR, o O, a terminação dele e como fica a conjugação. Se a conjugação é feita com a letra E quando a conjugação é feita com a letra I. Vamos ver como é que fica bastante prático. Melhor maneira, o melhor macete de lembrar é quando terminar em AR, com exceção apenas de uma terminação que nós veremos, a tendência é que nós tenhamos a conjugação feita com a letra E. Quando terminar em ER e IR, nós temos a tendência de ter uma conjugação com a letra I. Então, AR e na maioria das vezes o OR, ter a conjugação com E. ER e IR, a conjugação com I. Vamos ver como fica prático lembrando dessa maneira? 1. Grafam-se com E algumas formas em que o infinitivo termina em UAR. Ou no caso que eu disse para vocês, UAR, AR. Então, terminou em OAR, a minha conjugação vai ser o quê? Com a letra E. Vamos ver os exemplos e também com o AR, que é o detalhe, olha, termina com a R. Exemplos, abençoar, OAR, abençoe. Perdoar, perdoe. Atenuar, atenue. Então, o que que você tem? Você tem o verbo, as formas verbais oriundas do infinitivo de verbos terminados com o AR e com o AR, feitas com a letra E. Professora, mas eu já vi muito essas palavras escritas com a letra I. Estava errado. Agora você teve certeza que era uma gráfica correta. Mas era numa revista importante. Gente, às vezes existe um problema, não exatamente na editoração, nas pessoas que fizeram, publicaram um artigo, mas às vezes na própria impressão. Não é um erro da revista, ou do jornal, ou do livro, etc. Certo? O importante aqui é que aprendamos o correto. Então, quando nós temos aqui as formas verbais terminadas em OAR e em UAR, nós temos ali os verbos. Na sua conjugação, nós temos os verbos com a letra E. Aí, se a dúvida surgir, OAR, UAR, você coloca a letra E. Vamos adiante? 2. Grafam-se com I as formas verbais em que o infinitivo termina em. Olha bem, lá era OAR, OAR, UAR, UAR. Agora nós grafamos com I quando terminar em que? Olha que eu disse para vocês, IR,
Terminou com a R, na dúvida usa o R. Terminou com ER e com IR, você vai usar o quê? Você vai usar o. Então, formas verbais que terminam em AIR, AIR, OR, UIR, nós grafamos com a letra I. Exemplo, atrair, ó, o AI. Atrai. Corroer, corrói. Olha a nossa oxítona acentuada do OI. Influir, influi. Então é só lembrar, ar, você usa o E. Letra E, vogal E. Terminou em ER e em IR, você usa a vogal I. Facilita bastante, certo? Vamos adiante. 3. Grafam-se com E, vocês notaram que a 1 e a 2 eu trabalhei a semelhança. Forma verbal que terminou em o ar grafou com E. Forma verbal que terminou em IR e em ER, grafamos com I. Vamos continuar traçando esse paralelo aqui em grupos, em duplas, enquanto for possível fazer isso. Agora, grafam-se com E as formas verbais em que o infinitivo terminar em EAR. Terminou em EAR, eu grafo com E. Passear. Passeio. Passeio. Passeias. Passeiam. Rodear. Rodeias. Rodeamos. Rodeiam. Professor, isso é óbvio? Não, não é óbvio, porque tem gente que fala rodio. Que coisa horrível. É horrível mesmo, mas existe. As pessoas falam e as pessoas escrevem. Existe, é fato. Então, olhe bem. A forma no infinitivo terminou em EAR, eu grafo com E. Agora, a forma no infinitivo terminou em IAR, eu grafo com I. Olha o E, é. Olha o I. Ah, mas você falou lá atrás, terminou com ar. É sempre com E. Com o ar. O ar, o ar. O-A-R, U-A-R. Agora, E-A-R, E, I-A-R. Então, grafam-se com I as formas verbais em que o infinitivo termina em IAR. Olha o I aqui para você usar. Olha o E aqui para você usar. Exemplos. Variar, varia. Variamos, varia. Copiar, copio. Copias, copio. Então, IAR, mantém. O I e o I. Copiar, copia, copias. Já foi muito visto em grandes redes de televisão e, infelizmente, ouvirmos as pessoas dizendo vareio. Vocês com certeza já devem ter ouvido isso. E não são pessoas que não têm domínio da norma culta, não. Pressupõe que elas têm a obrigação de ter o domínio da norma culta da língua. Muito cuidado. Vamos continuar, então. 5 e 6 também. Continuamos trabalhando os pares para estabelecer um contraste. Esse aqui fica muito fácil. Quando você tem o prefixo, olha bem, o prefixo ante, que quer dizer anterior, vem de anterioridade, ele é escrito com E. Quando você tem o prefixo ante de contra, ir contrariamente a, você tem ele com a letra I. Então, ante, anterioridade, é. Ante, contra, I. Número 5. Grafam-se com E as palavras formadas com o prefixo ante, relativo à anterioridade. Exemplo, antevéspera, antecâmara. Ah, professora, não tem hífen, não? Não, nós temos um prefixo terminado com uma vogal e nós temos a segunda palavra começando com uma consoante. Neste caso, não pede o hífen. Grafam-se com I as palavras formadas com o prefixo anti, relativo à oposição. Exemplos, antiácido é contra a acidez, tira a acidez. Antidemocrático, contra a democracia, tira a democracia. Então, nesse caso, fica bem tranquilo. A partir de agora, eu tenho certeza
que vocês não errarão mais esses casos de uso do é e uso do i nas palavras. Bem tranquilo. Na próxima aula daremos continuidade, eu trarei para vocês algumas questões de concurso para serem resolvidas e vocês verem como é muito simples a maneira de cobrar. Mas também mostrarei a vocês que algumas bancas complicam um pouco e vocês têm que ter simplesmente estudo e atenção. Atenção, estudo. Foco. Vocês têm que ter a certeza do que vocês querem. Porque o Brasil é um país maravilhoso. Tem milhares de coisas maravilhosas para serem feitas fora da sua sala, fora do seu quarto, fora da sala de estudo, fora da frente do computador. Tem um sol maravilhoso lá fora, tem uma gente maravilhosa querendo aproveitar. Mas você vai ter que abrir mão disso para estudar, às vezes, um conteúdo que você sente dificuldade ou que você nem gosta. Mas para chegar onde você quer, você tem que ter esse foco, você precisa de dedicação. Língua portuguesa, você só domina com dedicação. E hoje as bancas não cobram só o conhecimento, elas cobram o domínio da língua. Bons estudos para vocês e até a próxima.